Para comemorar o mês das crianças, estamos hoje com a doutora Graça Camargo e ela vai falar um pouco sobre como nós podemos trabalhar o potencial dos nossos filhos. Bom, Graça, tudo bem? Tudo ótimo. É uma alegria enorme te receber aqui de novo no Vida em Conexão. E a gente vai conversar esse mês sobre as crianças, né? Nós estamos no mês das crianças e a gente queria homenageá-las. E eu acredito que a melhor maneira é nós estarmos falando sobre elas, né? Como nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. E você tem um trabalho todo especial voltado também para crianças, né? Fala um pouco sobre como você trabalha com a criança. Bom, a coisa mais importante no momento atual, que a tecnologia avançou de forma tão estrondosa, né? É que as crianças ficaram muito envolvidas com a tecnologia e esqueceram um pouquinho de olhar para o próprio potencial. A maioria das crianças, às vezes, elas se tornaram dependentes da tecnologia e não conseguem tirar um tempo para estar sozinhas, né? E o meu trabalho é exatamente oferecer para a criança um espaço para que elas possam se descobrir como pessoas. E com o mais importante, como pessoas únicas, porque cada ser humano é único. Então, ele nasce com um potencial e uma característica própria que precisa ser descoberto. Então, o meu trabalho é oferecer esse espaço para que a criança se descubra no meio de um lugar onde ela tem vários objetos que ela pode escolher para criar brincadeiras. As brincadeiras não são propostas, mas os objetos são disponibilizados. E elas começam a criar. E é tão interessante que no momento que elas iniciam o trabalho, às vezes elas não estão acostumadas a lidar com a liberdade. Com a liberdade de criação. Com a liberdade de criação. Então elas perguntam, o que eu tenho mesmo que fazer? Sempre tem alguém dizendo para elas o que fazer, né? Então é como se elas tivessem... Mas no momento que eu digo, nós podemos criar. E elas têm à disposição delas vários objetos lúdicos. Então elas começam a criar. E o mais incrível é que elas vão se permitindo descobrir uma outra maneira de brincar. Mesmo quando elas pegam numa boneca, elas começam a fazer com a boneca algo que normalmente elas não fazem. Entendeu? E começam a vestir a boneca, criar por meio de papel, por meio de... Elas começam a misturar os objetos. E outro dia aconteceu uma coisa incrível, com uma criança de 5 anos, um garoto, ele pediu para brincar com Lego. E logo eu percebi que ele não era um objeto que ele estava acostumado a lidar. E ele começou a montar. Só que a montagem do Lego, ele não colocou uma base de forma que o que ele colocou por cima não era mais pesado do que estava embaixo. E ele começou a chorar copiosamente. E eu perguntei, o que aconteceu? Eu não sei brincar. Eu não dou conta de montar uma torre, eu quero montar. Eu falei, olhe, vem aqui. Na verdade, o que está acontecendo é simplesmente porque a sua base, você não deu sustentabilidade, não colocou as peças adequadas. Vamos refazer juntos. E aí ele refez, se acalmou. Isso foi a primeira vez. Da segunda vez, eu fiquei impressionada de ver que ele já não teve inibição de errar. Porque o que me chamou atenção nessa criança foi que ela estava com dificuldade de lidar com a frustração. Ela se propôs a criar uma torre e ela não conseguiu criar no primeiro momento. E ela se frustrou muito. Então, no momento que eu disse para ela, olha, tá tudo bem, pode errar,
você pode ir reconstruir. Ela entendeu que não havia nenhum tipo de cobrança e que ela então podia aprender a brincar errando. Ter possibilidades, Ter né? possibilidades. E o que você acha que toda essa brincadeira, todo esse aprendizado com o lúdico traz como reflexo na vida da criança, em casa, com os pais? Vai ser como essa criança pode pegar esse ensinamento e colocar em prática como adulto? Você leva essa criança a descobrir o seu potencial? Você leva essa criança a ir de encontro com ela mesma? Sim. E isso vai refletir toda a sua vida, toda a sua família. Sim. Porque no momento que a criança ela percebeu que na verdade ela estava com dificuldade de lidar com uma emoção, a minha postura foi de tranquilidade e disse: tá tudo bem, você pode errar e você pode reconstruir. No momento que ela foi se acalmando, então depois eu tive a oportunidade de conversar com os pais que depois do terceiro sessão, essa criança em casa, porque ela repetia esse modelo de comportamento todas as vezes que ela tentava fazer alguma coisa e não conseguia, ela fazia um escândalo. Entendi. E a partir daquele momento que ela foi aprendendo, a mãe dela me disse que ele simplesmente ficou mais calmo em casa. Começou a aprender a lidar com a frustração de verdade. De verdade. Hoje, nós lemos muito, a gente tem muita informação que fala que tem aquele discurso: é melhor você ter um tempo de qualidade do que de quantidade. Mas todos nós que somos pais e mães, eu sofro isso, a gente nunca sabe até onde isso é bom, assim. A gente sempre sente que está dando pouco, a gente sempre sente que poderia dar mais. Você pode dar uma explicação hoje para a gente, assim, o que você consideraria algo de qualidade ou não tem como se basear? Mas você vai ver um reflexo da criança. Você vê se a criança está mais calma, se a criança está mais tranquila. Como é que você pode nos ajudar como pais? A coisa mais importante é você perceber a criança. No momento em que ela solicita uma ajuda ou no momento em que ela pede uma atenção, nem que seja 1 minuto. Às vezes um olhar, uma palavra é suficiente. Então não há necessidade de ficar preocupada com a quantidade, mas com o toque especial de atenção, para que ela sinta que ela está sendo reconhecida e que o que ela está dizendo tem valor para a mãe. Entendi. Como se nós pais estivéssemos validando aquele sentimento. Exatamente. Então, se em algum momento eles pedem uma atenção ou se eles querem contar uma história, é como se ele tivesse sentindo: não, eu estou te ouvindo, né? Exato. Eles querem apenas serem ouvidos. E eles vão se sentir bem. Então, e provavelmente nem vão ficar correndo tanto atrás do pai e da mãe. Porque sentem segurança, Porque né? eles sentem insegurança. Que bom. E no momento que isso é abastecido, eles são alimentados e partem para outra, vão brincar de outra coisa. É engraçado que a gente começa a lembrar, né? Você que está em casa pode começar a lembrar de casos que realmente isso aconteceu e que você vê que a criança parece que se saciou, né? Ela pediu algo, você deu, aí ela rapidinho já foi assistir alguma coisa ou foi brincar lá fora. E você vai relembrando aqui na sua cabeça esses momentos, é exatamente da maneira que você falou. Bom, nosso papo aqui com a doutora Graça está ótimo, você não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o nosso bate-papo com a doutora Graça Camargo e hoje nós estamos falando especialmente sobre crianças, sobre o potencial das crianças, sobre a qualidade que nós pais precisamos dar para essas crianças para que eles se tornem adultos seguros, né? Doutora, eu já conversei bastante isso com você sobre essa questão da insegurança que muitas crianças hoje sentem, né? Nós vivemos um mundo onde não só as crianças, mas o ser humano em si, ele vem sentindo um sentimento de insegurança, de incerteza, né? Uma insegurança sobre o amanhã, uma incerteza do futuro,
Você que trabalha com o ser humano há muitos anos, você acha que isso vem de alguma situação que a modernidade trouxe? O que você pode falar sobre isso? Olha, eu vejo assim, na minha experiência profissional, eu recebo muitas crianças, até mesmo adultos e até adolescentes, que lidam com a questão da insegurança. Porque, como você bem colocou, isso é tão comum hoje em dia. E o que, no meu diagnóstico, que eu observo o seguinte: normalmente a insegurança nasce porque foi roubado da criança a possibilidade dela aprender a lidar com o seu potencial de dentro para fora. Então, eu sempre analiso que esse é um problema na base do relacionamento da criança com o próprio potencial. O que eu vou explicar? Então, quando a criança, ela tem a oportunidade de fazer alguma coisa com as próprias mãos, e ela sente que ela construiu algo, ela foi capaz de fazer algo que ela se propôs, e ela mesma valida, diz, eu fui capaz. Então ela vai aprendendo a construir essa segurança no momento em que ela relaciona com o potencial ao fazer alguma coisa. E no meu trabalho eu crio possibilidades para que ela se descubra. Então é impressionante como que o que eu acho mais fascinante em relação a trabalhar um exercício da estimulação do potencial é que quando você dá oportunidade e incentiva e você está ali e dizendo para a criança, olha, você está indo muito bem. E quando ela finaliza uma atividade, você diz, olha, você se superou. É o suficiente Se sentir para ela se sentir segura com ela. capaz, né? Capaz. Fui capaz de desenvolver Fui algo. capaz de realizar uma tarefa por mim mesma. Isso, sem a ajuda de ninguém, sem o pai dizendo, não é assim, faz assim. Porque, querendo ou não, nós pais somos super protetores. E esse excesso, ele atrapalha a criação da criança. Então, hoje eu vejo muitos adultos que são aqueles adultos que tudo tem que ligar para o pai, né? Então, o pai que direciona a vida, já é casado, já tem filho, mas não sabe tomar as próprias decisões, porque tem essa insegurança. E, na verdade, eu acho que o nosso papel de pai, me corrija se eu estiver errada, ele é como se fosse um professor, né? Nós estamos ali para dar um auxílio, para dar ensinamentos, colocar as crianças dentro dos princípios, mas vai chegar uma hora que essa criança e esse adolescente vai ter que conseguir se viver das suas próprias decisões. E né? das suas próprias capacidades, né? Exatamente. Eu sempre trabalho com a perspectiva de ensinar a pensar pequeno e a pensar grande. Porque pensar pequeno é quando você fica preso na circunstância e você não consegue enxergar nada além. Então, as circunstâncias, às vezes, a dificuldade torna uma ameaça. E pensar grande é você enxergar soluções onde a circunstância não apresentava. Então, é você ir além da circunstância, ver a circunstância como uma oportunidade de ensinar você a pensar além do problema, para descobrir a solução. E é interessante que as crianças não chegam lá sabendo isso. Elas não sabem enxergar além. Né? Então, no momento que elas vão exercitar esse pensamento de pensar grande, elas se sentem grandes, porque elas veem que elas têm uma capacidade maior dentro delas que antes elas não usavam. Elas nem imaginavam. Né? Nem imaginavam. Isso acontece com nós adultos, quanto mais imagina com as crianças. Nem nós ainda. Eu acho que toda vez que todo ser humano que aceita, né, procurar crescer, que aceita ir atrás de sempre estar melhorando, eu acho que nós somos seres humanos sempre imutáveis. A gente precisa sempre estar em mudança. Nós precisamos sempre estar crescendo. Eu acho que nunca vai chegar num momento onde eu vou falar, pronto, estou satisfeita com tudo que eu tenho. Não é questão, né, não é ter de coisas, é de construir, é de conhecimento. Então, quanto mais com uma criança que está começando, ela tem que ter essa possibilidade. E aí, para os pais que estão nos assistindo hoje, muitas vezes, como você falou, você já deu uma grande dica, nós não sabemos como estimular esse desenvolvimento. Como é que você pode nos ensinar, rapidamente, lógico, a ter esse desenvolvimento, a estimular esse desenvolvimento com a criação, com possibilidades, com brincadeiras?
tudo isso é possível acontecer. Vou dar um exemplo de algo que é do universo da criança. A maioria das crianças assistem muito a filmes, né, em vídeos. E vou dar um exemplo. Então, eu pego um filme, como outro... Essa semana eu estava trabalhando sobre O Mágico de Oz. E eu comecei a mostrar para elas o seguinte: cada personagem tem algo a nos ensinar. Agora, o que nós vamos aprender? Porque no momento que... Às vezes elas assistem ao vídeo, né, mas nem prestam atenção na história do personagem, no contexto, né, do personagem, e também elas não prestam atenção na relação causa e efeito. Então, no momento que eu estou lá usando um objeto que é do interesse delas, mas fazendo com que elas pensem grande sobre aquele assunto, a mente delas começa a abrir e elas enxergam coisas que antes que passou totalmente despercebido. Bom, então eu acho que todo mundo que está aqui nos assistindo hoje está pegando informações super importantes de como ajudar o seu filho, de como melhorar o relacionamento com o seu filho, de como construir uma criança com autoconfiança, né, com segurança. E, Graça, o que você... Dizem, né, dizem as pesquisas, dizem os livros, que hoje, na maneira de ensinar e de educar, a conversa, o diálogo é muito mais importante do que um pai chegar e querer bater numa criança, dar uma palmada numa criança, e aquilo vai gerar, agora você falando, um medo, mas não vai corrigir a situação. O que você pode dar de dica para pais que têm crianças que confrontam, crianças que chegam em casa e desrespeitam os pais e vão para cima mesmo, que hoje a gente vê muito essa inversão de papéis, né? Parece que a criança é o pai e o pai é o filho. Então é como se o filho mandasse na casa e realmente ele é o que dita o que a criança, o que o pai vai comer, o que o pai vai, para onde o pai vai viajar, para onde, quais são os afazeres do final de semana, né? Então, aquela criança, eu falo que eu já li um texto que fala que é um pequeno ditador que nós temos em casa. E às vezes o pai, ele realmente não sabe como lidar com aquilo, realmente se tornou uma situação que ele não sabe mais como voltar ao papel dele. E aí ele acha que a agressão acaba sendo necessária. O que você pode nos orientar e deixar de dica para esses pais? Isso tem uma causa. Na verdade, se a gente for fazer uma retrospectiva, essa criança, desde bebê, provavelmente, ela recebeu super atenção no sentido de que ela não era preservada nos limites dela ser criança. O que eu quero dizer com isso? A criança, ela tem que ter o espaço dela de criança. Ela não pode querer viver a vida do adulto quando ainda ela é criança. Então, no momento que a criança ela é supervalorizada de tal maneira que ela se torna a pessoa mais importante da família, passando por cima da autoridade do pai e da mãe, houve uma inversão de valores. Porque ela precisa aprender a lidar com as regras e os limites desde pequena. Então, se tudo é permitido a ela fazer... Então, olha, normalmente uma criança tem que ter um horário para dormir. Se é permitido a ela que ela durma além do horário, então ela começa a desenvolver hábitos que ela ainda não tem uma estrutura interna preparada para assumir a responsabilidade desse ato. E no momento que ela não está preparada para assumir a responsabilidade, ela então começa a olhar para o mundo com uma visão deturpada. Que somente a vontade dela tem que prevalecer. Só que é muito importante que o adulto se lembre que a criança tem que aprender passo a passo. Não é? Então, o processo de crescimento dela vem desde o engatinhar para depois aprender a andar. A mesma coisa em relação ao que ela pode ou não fazer quando ainda ela é criança. E se ela está agredindo, porque essa é uma agressão, porque no momento que a criança ela não é respeitada, hoje é tão comum a gente ver famílias
com bebês até 2 horas da manhã na rua. Hoje é muito comum. É que aí eu já escutei muitos pais falando, não, mas eu não posso mudar a minha vida por causa do meu filho. Exato. Só que a criança, ela tinha necessidade de dormir e ter uma quantidade de horário de sono maior e num ambiente diferente. Todas as nossas emoções, elas são estimuladas dentro do ambiente. Então, se uma criança começa a conviver num ambiente em que tem muitos adultos em atividades de adulto, e ela compartilhando daquilo quando ainda as emoções delas não estão preparadas, isso é uma agressão que nós estamos cometendo com elas. Uhum. E se elas se sentem agredidas, elas vão começar a agredir. Então, todo o processo de agressão requer uma reflexão. O que está por trás dessa agressão? Bom, e eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Toda vez que você vem aqui, a conversa realmente, ela sempre pode ser, né? Parece que pode ser sempre além, porque eu acho que você tem muito conhecimento, muita coisa para compartilhar. Nós aprendemos bastante com você, eu particularmente aprendo muito com você, com as suas atitudes, com a maneira que você realmente conduz, né? Os seus pacientes, a maneira que você conduz a vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses pais que estão nos assistindo, porque nós, pais, nós sempre precisamos aprender, como você mesmo falou, como eu falei mais cedo. E nós, pela questão da superproteção, da questão de amar demais o nosso filho, às vezes estamos cometendo erros que no futuro não vai ser o melhor para o nosso filho. E a gente precisa enxergar isso, mesmo que doa, mas é melhor doer agora do que mais tarde, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses pais que estão nos assistindo hoje, nesse mês especial para o Dia das Crianças, para que ele pudesse se sentir motivado realmente de fazer uma avaliação da sua família, da sua casa. Olha, pai e mãe, primeiro eu quero parabenizá-lo porque você já é pai e mãe, né? É uma graça, é uma honra, é um prazer poder ser pai e mãe. Lembre disso sempre. Uma criança em casa é um presente, né? É um presente de Deus no sentido de que dentro de cada criança tem um universo a descobrir. Tire tempo para descobrir seu filho. Você vai ficar surpreendido, porque ele vai ensinar coisas incríveis para você e permita que ele seja carinhoso, afetivo, cultive isso nele, porque às vezes a criança vai se tornando agressiva porque ela não tem espaço para eclodir a sua afetividade. Então, deixe que ela seja carinhosa. Deixe que dê atenção para as atitudes carinhosas, que isso vai crescer no amor e naturalmente ela vai parar de identificar com a agressividade, porque é muito mais agradável manifestar o amor do que a agressividade. E que quando a criança aprende, ela torna um hábito a agressividade, ela não vai descobrir o amor. Uhum. Ame seu filho. Ele pode te surpreender se você amá-lo. Bom, o programa Vida em Conexão fica por aqui. Depois dessa despedida da Graça, eu quero que você preste atenção nessas palavras que ela falou, que realmente, para nós pais, é imprescindível a gente aprender a amar o nosso filho e aceitar o nosso filho da maneira que ele é, com o potencial individual de cada um. Não esqueça que o nosso programa também está na web e a gente se vê na próxima semana. Just hold tight to my hand. There's no need for